O sobrenatural. Todo mundo já teve alguma experiência, ou pelo menos ouviu alguma coisa que alguém falou sobre sobrenatural. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleidianos e nosso encontro no programa O Papo É. Como foi feito na introdução, nós vamos falar sobre o sobrenatural. Quando nós falamos sobre o sobrenatural, nós temos que entender que isso está muito envolto na cultura humana. São mistérios milenares que moldam nossa mente, nossas crenças e por aí vai. A crença no sobrenatural é um fenômeno universal presente em praticamente todas as culturas humanas, desde as mais antigas até hoje. Mas como essas crenças se formaram? Qual foi a origem dessas crenças? Não há uma resposta nem simples, nem fácil, mas podemos simplificar isso para podermos entender as suas origens. Por que elas não são muito fáceis de explicar? Acabam sendo meio complexas, porque elas estão entrelaçadas na própria história da evolução do ser humano, na minha história, na sua história, na história dos seus antepassados, da sua árvore genealógica e da própria árvore genealógica do ser humano, da humanidade. E aí temos algumas origens. A primeira coisa dessas origens é tentar explicar aquilo que até então não tinha como se explicar. Por exemplo, fenômenos naturais. Antes de compreender os fenômenos naturais como tempestades, doenças, morte, era atribuída às pessoas da época as forças invisíveis e poderosas como deuses ou espíritos. Sonhos, visões teve uma pré-visão, vamos assim dizer, São experiências oníricas, aquela coisa que está aqui. Visões frequentemente interpretadas como mensagens de entidades sobrenaturais que acaba reforçando a crença no mundo além daquela que nós estamos aqui vendo, ouvindo, pegando, tocando, sentindo. Necessidade de sentido e propósito para algumas coisas. Explicar o universo. O sobrenatural oferecia a maneira de dar sentido ao universo, à existência humana, respondendo a perguntas como: de onde viemos, para onde nós vamos, por quê, de muitos porquês, das coisas que acontecem. Então o sobrenatural acaba tentando dar uma resposta para algumas coisas terem sentidos na nossa existência. Conforto e esperança. A crença em várias coisas, entre elas a vida após a morte, por exemplo, ela ganha forças de proteção, porque proporciona conforto e esperança em momentos de sofrimento e incerteza. Porque a bem da verdade é essa: quem morreu nunca voltou a poder falar se existe vida depois, que você passa deste véu, deste mundo. Se existe, se não existe, como é que é? Se é bom, se é ruim, se é o céu, se é o inferno, se é o meio do caminho, como é que é isso? A gente não sabe. A pessoa que passou, e nós ficamos na nossa mente, no nosso imaginário, especulando o que está acontecendo, o que não, ou o que não está acontecendo. A superstição ou sobrenatural também serve para controlar a mente social. Por exemplo, regras, normas. Muitas culturas utilizam crenças sobrenaturais para estabelecer regras, normas sociais, incentivando comportamentos desejáveis e desencorajando aqueles considerados problemas indesejados ou nocivos ou moralmente, eticamente, moralmente ou até mesmo religiosamente reprováveis. Também serve para hierarquizar as coisas. As crenças religiosas e espirituais frequentemente legitimam hierarquias sociais e sistemas de poder. Tem muitos líderes religiosos do passado e do presente que se acham que são deuses, que faz o que dá na telha. Esquece que é um comedor de arroz e feijão como qualquer outra pessoa. Ao longo da história, as crenças sobrenaturais elas vão evoluindo e vão se adaptando às diferentes culturas e seu tempo e momento histórico.
Deuses politeístas foram substituídos por deuses únicos, rituais mágicos se transformaram em práticas religiosas, compreensão do sobrenatural se tornou coisas mais sofisticadas, principalmente com o advento da ciência e tecnologia, né? O sobrenatural na cultura contemporânea, hoje, aqui, agora, como nós vimos isso? É claro, nós temos avanço da ciência, da racionalidade, nós pensamos, nós desmistificamos um monte de coisa que ao longo do tempo o sobrenatural aliado ao misticismo tentava explicar aquilo que até então não era muito compreensível pela nossa mente, por falta de instrumentos e tecnologias para podermos dar voz, explicar aquilo de maneira coerente, aquilo que entra na nossa cabecinha, né? E não pensar que aquilo é coisa sobrenatural, mas ainda assim, certas crenças sobrenaturais continuam a exercer forte influência na vida das pessoas. Por quê? Porque elas são passadas de geração em geração, de pai para filho, isso quando não as entidades religiosas são responsáveis pela manutenção dessas crenças. Quando nós falamos de religiões organizadas, nós temos muitas espiritualidades alternativas. Crenças em fantasmas, alienígenas, são alguns exemplos de persistência do sobrenatural na cultura contemporânea. Quando fala de alienígenas, temos que entender que são coisas diferentes. Por exemplo, falar sobre ufologia, estudo de OVNIs, a percepção de que realmente existe um alienígena, ou a alienígena, como diz o Ariel, né? Alienígena, um alienígena, nada impede, não impede. Gente, racionalmente eu posso falar isso para vocês. Seria muita prepotência minha ou da humanidade achar que só existe vida no planeta Terra e que a imensidão deste universo é vazio. Não vai existir outras vidas, outros povos, outras civilizações? Agora, eu não posso tornar a realidade de haver outros povos além do planeta Terra, transformar esses povos em entidades míticas. Aí é complicado. É muito complicado. E nós temos visto isso ao longo da história, algumas coisas como essas, né, que você acaba mistificando coisas que às vezes não precisa. O canal Pleiadianos mostra muito isso, né? O Ariel, com a ideia dele de falar sobre alienígenas, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a ótica muito mais aberta, ela é bem menos mística e muito mais palpável. Por quê? Porque é uma linha de pensamento que te ajuda a você enxergar as coisas como elas são, e não em volta do véu da sacralidade, do misticismo, do sobrenatural. E às vezes não tem nada de sobrenatural. É o que é. Né? Por exemplo, alguns casos, né, os mais importantes que marcaram a história da nossa humanidade. O primeiro é o horror de Amityville, né, um dos casos mais conhecidos no livro de Jay Anson, publicado em 1977, o ano que eu nasci, aliás. Aí eu me denunciando a minha idade aí. Relatou uma série de eventos paranormais ocorridos em uma casa nos Estados Unidos. Apesar do sucesso do livro e do filme baseado nele, a veracidade dos fatos sempre foi questionada, com muitos apontamentos para a possibilidade de fabricação de histórias. Uri Geller, o mentalista israelense famoso por suas demonstrações de dobragem de colheres, outras habilidades psíquicas. Embora muitos considerem um farsante, Geller sempre defendeu a autenticidade de seus poderes. As fadas de Canterbury, né, duas jovens inglesas, afirmaram ter fotografado fadas em 1917, causando sensação da época. Anos mais tarde, as fotos foram reveladas como uma fraude, mas o caso continua sendo um exemplo clássico de como as crenças do sobrenatural pode ser facilmente manipulada, construída, né, em outras palavras. A autópsia do alienígena de Roswell. Um dos maiores mistérios da ufologia, a suposta autópsia de um alienígena encontrado nos destroços de um OVNI em Roswell, no Novo México, gerou inúmeras teorias conspiratórias. A autenticidade das imagens sempre foi questionada e muitos especialistas acreditam que se trata de uma farsa. Ainda não tem uma definição sobre isso, até que
as autoridades competentes que estão em volta disso se pronunciem de maneira definitiva para a sociedade, não é, está envolto do achismo. Né? Portanto, nós caímos no imaginário. Aí o imaginário não tem limites. O monstro do Lago Ness, né? Já foi filme, já foi desenho, já foi animação. Quem não se lembra disso, né? A lenda da criatura pré-histórica que abriga, né, o lago escocês é uma das mais duradouras. Apesar de inúmeras buscas, nenhuma prova concreta da existência do monstro foi encontrada até o presente momento. Então, quer dizer, quando eu faço até o presente momento, não significa que a história foi dada como um final. Não, não existe ponto final. Pode existir? Pode existir. Como pode ser uma farsa. Por quê? Porque a tecnologia nos ajuda a compreender as coisas. Mas, imagina, o Lago Ness, qual é a profundidade, qual é a densidade de água? Como que se dá a habitação de um ser vivo dentro de um lugar desse? Você precisa de tecnologia de ponta. Por exemplo, o oceano. O oceano, nós chegamos até um certo ponto da exploração do oceano. Não conseguimos chegar a avançar mais porque a pressão marítima que exerce sobre os corpos destrói qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de indumentária que acaba impossibilitando de você chegar no fundo do mar cada vez, chegar no fundo de um oceano com uma certa facilidade, com certa segurança, para poder explorar o que se encontra ali. Por isso que quem assiste National Geographic, quem vê esses canais que trata muito sobre as coisas da natureza do nosso mundo, sempre estão descobrindo espécies de animais novas, sempre estão descobrindo coisas novas, sempre estão vendo espécies novas. Por quê? Porque à medida que a tecnologia vai evoluindo, ela vai superando as barreiras da própria natureza e da natureza da própria tecnologia e vai descobrindo novas formas de vida que até então julgávamos que nunca existia. Então, nosso próprio mundo é um mundo cercado ainda de coisas a serem descobertas e que não são, porque a nossa tecnologia do presente momento ainda é limitada, ela ainda precisa vencer as barreiras da natureza. E aí, à medida que as barreiras vão sendo vencidas, você vai descobrindo cada vez mais coisas. Esse é o caso do monstro do Lago Ness, até então. Bom, as explicações racionais, né, versus ceticismo. Né? Muitas dessas histórias, ao serem analisadas sob perspectiva crítica, podem encontrar explicações racionais, fenômenos naturais, ilusões de ótica, fraudes da própria mente, com sua capacidade de criar e interpretar informações de maneira subjetiva, são fatores que podem contribuir para a criação e propagação de relatos naturais. Claro, gente, pega uma pessoa que tem alguma perturbação mental, ela acredita piamente que ela está enxergando determinada situação, mas é uma fabricação da mente dela, porque a mente dela tem um problema. Então, para ela é uma verdade, mas cientificamente comprovado que ela tem um problema mental, e esse problema mental faz ela acreditar naquilo que a mente problemática está criando, é verdade para ela, mas não é verdade de consenso científico. Não quer dizer que ela exista de fato. Nós temos que compreender essas nuances. Né? Eu acredito assim que muitas coisas sobrenaturais, ou ditas sobrenaturais, muitas das vezes essas experiências estão sob drogas, sob alucinógenos. A Idade Média, o mundo antigo, a Idade Média, principalmente dos povos não pré-cristãos, né, que antes de abraçar a religião cristã, seja católica ou protestante, as religiões que não eram dessa linha, os seus ritos eram envoltos de uma série de substâncias alucinógenas que poderia colocar pessoas a ver qualquer coisa. Né? Se você observar, pegar alguma prática religiosa da Mesopotâmia, por exemplo, os povos da Mesopotâmia, você ia ver gnomo, fada, duende, né? E por aí vai. É o que a imaginação entorpecida pode lhe proporcionar. Para essas pessoas, é verdade. Absoluta. Por quê? Porque ele não conhecia que essas substâncias alucinógenas são fabricadas para alterar a mente da pessoa. Para eles, essas substâncias ajudavam a abrir
o teu terceiro olho, o teu olho espiritual, para enxergar aquilo que o olho normal não enxerga. Mas, cientificamente, hoje nós sabemos que não tem nada de terceiro olho, nada dessas coisas. O que existe é o entorpecimento da mente. O entorpecimento da mente provoca, sim, alucinações. Se você não tem doença nenhuma mental, se você não usa nenhum objeto, nenhuma substância tóxica, química que altera a tua mente, e ainda assim você consegue ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente, estamos próximo de uma ação mística, de um sobrenatural puro, com fortes índices de ser verdade. Existe. Por exemplo, eu assisti um programa de um jovem, o nome dele esqueci agora, gente. Tinha na Sky até, no canal Tyler, o nome dele. E ele era médium. E ele conversava, ele visitava as estrelas, os famosos, e esses famosos, todo mundo tem um parente que já faleceu, que já partiu, né? E se comunicava com eles de uma maneira muito subjetiva, as coisas do lugar, os objetos do lugar, traziam a informação para o Tyler e ele conseguia codificar, entender e compreender e dizer para as pessoas. E ele não é doente, não é mental, não tem problema mental, não usa um tipo de entorpecente, nada. Então cai nessa questão do sobrenatural que ainda a ciência está debruçada a tentar identificar o quanto isso é sobrenatural, o quanto isso é um problema mental, o quanto isso é fabricado. Né? Por isso que o ceticismo científico desempenha um papel fundamental, porque ao investigar essas situações, através de seus métodos científicos, existe metodologia. Né? Você busca evidências concretas para desmistificar o que é sobrenatural, para dar explicações mais plausíveis, mais racionais para os fenômenos observados. Ou não, sim, realmente é uma situação sobrenatural e ainda não temos condições de explicar o porquê, mas estamos no caminho. Né? Por que existe um fascínio sobre o sobrenatural? Mesmo diante, né, das explicações racionais, esses interesses em eventos sobrenaturais são fortes. Por quê? Há necessidade de significado. O sobrenatural pode oferecer forma de dar sentido a eventos que não são explicados tão facilmente. E isso dá conforto às pessoas. Também como forma de entretenimento, né? História de fantasma, vampiro, entre outras criaturas sobrenaturais, são uma fonte inesgotável de entretenimento, tanto na literatura quanto no cinema. Cultura popular, né? O sobrenatural está profundamente enraizado na cultura das pessoas, influenciando, né? Acaba influenciando arte, música, moda, leitura, filmes e por aí vai, né? Nós vamos compreendendo então que o sobrenatural ele deixa ou ele passa por uma série de situações que nos aproxima, nos faz curiosos e até mesmo apaixonados. Eu não trouxe aqui, devia ser trazido, mas, por exemplo, Anne Rice. Anne Rice é uma escritora americana. Ela faleceu, acho que o ano passado, ou ano retrasado, não me lembro agora. Mas ela ficou extremamente famosa porque ela escreveu as Crônicas Vampirescas. O primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, que virou filme, né, que a primeira versão do filme foi protagonizado, né, teve os protagonistas Antônio Bandeiras, Brad Pitt, Tom Cruise como os principais atores, né, e teve outras atrizes e atores participando. Virou seriado agora recentemente, acho que tem 2 temporadas até então, mas a Anne Rice ela escreveu, se não me engano, acho que 11 livros das Crônicas Vampirescas. Eu comprei as Crônicas Vampirescas todinha, porque eu me apaixono por essas coisas. Então, o que acontece? Eu li, reli, e assim, é uma coisa de outro mundo. Te apaixona. Por quê? Porque o sobrenatural, na literatura, ele te apaixona. Faz você, até às vezes, desejar isso. Tem um livro da Anne Rice chamado Sangue e Ouro. Gente, o livro é uma coisa assim, tão bem construída, tão humanizada, tão carregada de emoções, sentimentos, de necessidades.
de vitórias, de derrotas, de arrependimentos dentro do mundo vampírico, obviamente, né, que eu estou falando, que você chega a desejar, querer que aquilo seja verdade. Vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? O sobrenatural, ele tem exatamente essas particularidades de mexer com a nossa vida. Muitas vezes nos tirar da nossa inércia, da nossa preguiça, da nossa falta de empatia com as coisas e nos ajuda a viver. Porque, como eu falei, livros, filmes. Gente, no mundo corrido que nós estamos vivendo, você senta para assistir um filme que não tem nada a ver com a sua realidade. Por exemplo, por que os filmes do Senhor dos Anéis fazem sucesso? Não tem nada a ver com a nossa realidade. Por que os filmes da saga Harry Potter fazem sucesso? Porque não tem nada a ver com a nossa realidade. Por que as crônicas de Nárnia são maravilhosos? Porque não tem nada a ver com a nossa realidade. E assim vai. Salem, as bruxas de Salem, Jovens Bruxas, Star Wars, Jornada nas Estrelas, Defiance, né, que fala sobre civilizações. Tem uma chamada da Apple TV, que é tradição do seriado. Enfim, ficção científica pura. Porque foge da nossa cotidiana, sai da nossa vida, dos nossos problemas, dos nossos BOs, das nossas angústias. E isso é bom porque faz a gente respirar, faz com que nós, sabe, tire a tensão do dia a dia. Por isso que o sobrenatural, o místico, aquilo que está fora do nosso cotidiano, ele sempre vai exercer essa função de fascínio. Por quê? Porque essas manifestações, embora sejam complexos, multifacetados, mesmo que algumas histórias possam ser explicadas por fenômenos naturais, ou sejam fraudulentos e acabam sendo desmascarados, ela continua a desafiar a compreensão do mundo, das pessoas, meu e o seu, mas também nos mantém a nossa mente aberta, uma mente cética, uma mente que busca evidências concretas antes de aceitar qualquer afirmação sobrenatural e, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de desligamento do mundo real. Nós precisamos nos desligar do mundo real. Basta você ver, você está me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Não sei se você está na sua casa, se você chegou do trabalho, se você... Não importa qual seja a situação que você viveu até começar a ver este programa, mas ele te ajuda você a imaginar um universo, a pensar um universo. Assim como todos os programas, seja aqui do canal o Papo seja do canal, do programa Papo ou do programa Mitologar, seja o próprio canal Pleiadiano, nos ajuda a sair da bolha, sair deste mundinho pequenininho que nós vivemos, nutrimos 24 horas por dia, seja por necessidade, seja por vontade, seja por não ver outra perspectiva, mas enfim, nos faz nos soltar dessa bolha. E sair dessa bolha nos ajuda a enxergar que existe um mundo muito maior, com muitas coisas, com muitas pessoas, com muitas variantes. E a beleza da vida é justamente isso, que nada é igual. Nada é igual. Isso é extremamente importante para nós vivermos bem. Por isso que novamente eu falo, e cai de novo, né, que se soma a outros programas. Não dá para fabricar o ser humano em série. Não dá para colocar todo mundo sobre a mesma ótica, sobre a mesma bandeira política, bandeira social, bandeira religiosa, bandeira de jurisdição, de cultura, seja qual for. Qualquer coisa que tenta te uniformizar não dá certo. Porque nós precisamos ser muitas coisas, vivenciar muitas coisas, estar em contato com muitas coisas para ajudar a ser quem nós somos e como nós vivemos. Me despeço de vocês por aqui. Nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. E até lá, um forte abraço a todos.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it.